Aí você não precisa ficar segurando se você não quiser. Você coloca aqui, ó. Não, eu seguro. Posso tirar minha mão daqui? Pode. E se essa posição totalmente reto na maca estiver incômoda, você pode mudar. Você pode ficar de lado, com a perna de outro jeito, que não tem problema. E se achar que também deve ficar sentado, também pode. Essa posição totalmente deitado e reta só é necessária para o desbloqueio. Depois disso, não precisa mais. Então, fora esse barulho que era do meu estômago, tem algo mais que você sentiu, ouviu? Olha, eu não senti nada não. Nada? Não. Alguns puxões assim. Mas acho que não foi nada de diferente. Eu ouvi tipo uma voz falando comigo, mas eu acho que é minha cabeça. Certo. Então, talvez parece que eles já tinham feito tudo, ou quase tudo que era necessário. E agora, sim, durante a imposição das mãos, tinha pouca coisa. Deixa eu dizer assim. Você... Posso ficar sentado? Pode, se você quiser. Você quer ficar numa cadeira? Eu prefiro. Tá bom. Então pode levantar. Tô chegando, né? Pode tirar bem. Pode? Aí nesse caso nós vamos colocar a maca aqui de volta. E você vai ficar na frente de todo mundo aqui, na plateia. Você pode pegar. Eu queria bem beneficiária. Não, ela já é. Ela está contratada para isso. Para fazer força mesmo. E deixa eu pegar esse cara. Você vai ficar aqui. Exatamente. Vai ficar aqui. Eu vou me segurar muito nessa cadeira aqui. Tem que se afastar um pouco. E eu vou ficar bem na frente. Eu cadeira dessa, né? Não precisa de uma... assim, até aqui. É agora que ela responde ou não? É agora. Vamos lá. Esse é o momento. E é melhor de venda nos olhos? Convém, com certeza. Eu acho que é por causa da luz, né? Por causa da luz? Oi? Acho que é por causa da luz, né? Também. Além da venda, também é protetor auricular. Então eu vou ter que ficar assim, mas eu acho que você tem que se afastar mais. Todo mundo tem que ir um pouco mais para trás. Vai que eu saio do... Fora que ele é homem, né? Então quanto mais afastado de homem, melhor para mim. E é melhor Colocar você aqui do deixar lado. ele aqui do lado. Atrapalho aqui de tutor? Oi? Aqui atrapalho? Não. Tá bom. Põe para mim ali um spray aqui. Então agora vamos nos concentrar. Eu uso sempre, tá? O exemplo da sala de cinema. Por quê? Porque eu notei logo cedo, né? Logo nas primeiras vezes, que quando o filme que está passando é muito bom, a gente que está na sala de cinema, a gente mergulha naquele universo, no universo do filme. E a gente esquece praticamente quem nós somos, em que país nós estamos, em que cidade e o que nós temos que fazer depois. Então a gente mergulha naquele universo do filme e quando o filme acaba, é como se a gente despertasse de um sonho muito real.
Esse estado mental, ele é chamado pelos budistas de o estado mental do copo vazio. O copo vazio seria uma analogia. Você não pode encher um copo com uma substância se ele já está cheio. Então, para que você receba as informações da supraconsciência, é necessário que o copo seja esvaziado primeiro. A mente tem que ser esvaziada para que possa ter espaço para as informações da supraconsciência. Então, como praticamente todo mundo vai no cinema, e todo mundo passa por essa experiência de esquecer o mundo exterior e mergulhar no mundo interior, então eu sempre invoco essa imagem, porque sem querer as pessoas já estão treinando isso quando elas vão no cinema. Então eu quero que agora você invoque esse ambiente de cinema, que é aquele momento que a luz apaga, todo mundo fica em silêncio, porque sabem que o filme vai começar. Você realmente vai ter que se imaginar, se visualizar como se estivesse dentro da sala de cinema. A luz apagou. As pessoas que estavam falando, rindo, todas elas ficaram em silêncio. A tela ainda está preta, mas todo mundo está aguardando para que o filme comece. Você vai esquecer completamente o universo exterior e vai mergulhar no universo interior. Você vai se dirigir à sua supraconsciência como se ela fosse uma outra pessoa. Você vai fazer a pergunta e apenas aguardar. A supraconsciência, ela não vai responder como uma voz que vai ecoar dentro da sua cabeça. Porque a supraconsciência é você mesmo, só que em outro nível, no nível superior. Então, como que você mesmo vai te responder com uma voz externa? Se houver alguma voz externa ecoando dentro da sua cabeça, então não é a supraconsciência. A supraconsciência, ela usa de 4 idiomas para se comunicar. 4 simbolismos. Que seria os simbolismos, imagens, que podem variar, pode ser estátuas, pode ser desenhos e até mesmo cenas de filmes, desenhos e coisas assim. Cores, números e linguagem do corpo. A linguagem do corpo seria, por exemplo, um aquecimento numa área, ou então um medo que fica puxando, ou uma pequena dor. Então são esses os 4 idiomas principais que ela usa para se comunicar. Então invoque a sua supraconsciência. Peça para que ela te ouça, para que responda às suas perguntas. Invoque a sua supraconsciência e pergunte assim: por qual dos 2 pés a energia telúrica da Terra entra no sistema de chakras? A energia telúrica, ela seria a aura que o planeta emite. Então todo o conjunto de radiação que a lava, as rochas, as plantas, os animais emitem, tudo isso junto cria um tipo de áurea em volta do planeta. Esse fluxo de energia ele é constante. Ele começa no centro e é projetado para o espaço. Nós que estamos na superfície desse planeta, a gente recebe o tempo todo esse fluxo. Nos seres humanos e também nos animais, essa energia ela entra por um dos pés, circula todos os chakras e volta pelo outro pé. Eu quero saber por qual dos pés a energia entra. Esquerdo. Esquerdo.
Como que veio essa resposta? Uma imagem. Veio uma imagem? E antes veio uma voz junto com uma imagem. Certo. E como foi essa imagem? Em difuso e em vermelho. Difusa e vermelho. Ótimo. Pergunta assim então, sua consciência, qual que é a cor que o pé esquerdo está emitindo? Verde. Verde. O direito é azul. Mas é o pé esquerdo por onde a energia entra. É verde. Certo. Pergunta assim, sua consciência, o que essa cor verde significa? Cura. Cura. E o que mais? Cura. Apenas cura, sua consciência? O que vier, por mais louco, por mais insano que pareça, você diga. E nós vamos investigar por que ela está respondendo assim. Amor. Amor, cura, amor e o que mais? Paz. Paz. Algo mais? Não. Então só coisas boas, né? Só coisas agradáveis. Por que eu pergunto por qual dos pés a energia entra? Porque o pé por onde a energia entra, ele é como se fosse um termômetro. Ele aponta aquilo que há de mais grave para ser tratado no sistema dos chakras. Por exemplo, você pode ter algum tipo de imprint negativo muito ruim nas suas costas. Se essa for a coisa mais grave, a coisa que tem que ser tratada com mais urgência, ela vai ser apontada no pé por onde a energia entra. Mas, quando a supraconsciência ela não mostra a coisa negativa, então eu entendo que ela não quer falar dos problemas. Ela não quer falar dos imprints e dos implantes. Porque primeiro ela quer resgatar a origem cósmica, ela quer mostrar qual que é a origem daquela alma, para que então possa ser entendido todo o caminho que a alma fez desde a sua origem, seu surgimento no universo até este momento. O módulo 1 do salto quântico, ele tem um slogan, né? A gente fala, descobrindo a sua verdadeira identidade. Eu coloquei esse slogan por causa disso. Eu notei que a supraconsciência das pessoas tem essa urgência de pelo menos dar umas pinceladas sobre a origem cósmica, para ter uma base de investigação. Então pergunte assim, supraconsciência, eu sou uma alma cuja origem cósmica, o surgimento no universo, foi aqui nesse planeta ou foi em outro lugar? Não. Andrômeda. Andrômeda, já veio a ideia de Andrômeda. Lá na galáxia de Andrômeda, eu ocupava na minha origem, na raça origem, um planeta, uma estrela, uma nebulosa ou outra coisa. Planeta. Um planeta. Esse planeta, ele era rochoso ou gasoso? Os dois. Então, a Terra, ela tem nuvens, ela tem gases. Porém, ele é um planeta rochoso, porque é uma coisa sólida, dá para você pisar nele. Enquanto que os planetas gasosos, eles são como uma grande bola de nuvens. E se você for para o centro, a coisa é quente como se fosse uma estrela. Então não há onde você pisar num planeta gasoso. Então seria gasoso? Gasoso. Ok. Esse planeta, em comparação com o tamanho da Terra, ele é maior ou menor? Respondeu o tamanho de Júpiter. Tamanho de Júpiter.
Tá vindo do nada isso. Ótimo. É assim mesmo. Eu faço a pergunta e já vem uma resposta. Antes de tudo. Geralmente a primeira coisa que aparece na mente é a resposta da supraconsciência. Mas não é uma voz, é uma intuição. Ótimo. Continue assim, tá? Vai falando o que for aparecendo, por mais absurdo, por mais ridículo que seja, vai falando. E nós vamos investigar. Pode realmente ser que a sua mente reativa esteja inventando, entendeu? Pode ser uma fantasia boba. Mas isso vai ficar claro com a investigação. Se não for, se for realmente a supraconsciência, então essa história ela vai prosseguir com coerência. Pergunta assim, supraconsciência, como que era o corpo físico da minha raça de origem, na época que eu vivia lá, nesse planeta? Carbono. Carbono? Carbono. Mas como que era a aparência física? Eu quero que você bote na tela a imagem do meu corpo físico, na época que eu vivia lá. Não estou vendo nada. Peça para te mostrar a imagem de como que era o seu corpo físico na época. Por mais absurdo que a imagem seja, diga. E nós vamos investigar. Não tinha forma. Não tinha? Mas era algo parecido com, por exemplo, uma nuvem? Eu não sei explicar. Era... Não era um cristal, era uma nuvenzinha assim, mas era brilhante. Nuvem brilhante. Fluorescente, né? Isso. Não, fluorescente não, era brilhante. Então o seu corpo físico era um tipo de corpo gás, incandescente. Nossa, que paz. Um sentimento de paz, você está sentindo? É. Pergunta assim, supraconsciência, essa raça, ela era uma raça sofisticada ou era uma raça primitiva, equivalente aos índios aqui? Aí respondeu simples. Simples. Esses seres aí, eles eram racionais ou eles eram tipo animais? Racionais. Racionais. Eles tinham algum tipo de tecnologia? Não. Apareceu não em vermelho. Certo. Interessante que na hora que eu vi a sua senha, o número ele apareceu com a cor vermelha. Eu não entendi isso aí. Pergunta assim, supraconsciência, quantos são os habitantes mais ou menos? Eu quero um número aproximado de quantos desses seres existem lá. Ou existia na época que eu morava lá. Eu não sei se é 2 milhões ou 2 bilhões. Pergunte. 2 milhões ou 2 bilhões? 2 milhões. 2 milhões. E como que era a vida ali? Como era ser um deles? O que vocês faziam? A gente andava em grupos pelo planeta. Só isso. Andava em grupos? A gente se entrelaçava um no outro, andando pelo planeta todo.
Certo. Tinha essa questão de gêneros masculino e feminino? Não. Não. Não havia gêneros. Mas eles eram seres racionais? Sim. Racionais. Pergunta assim, mas era só isso? A gente só andava, se misturava? Só isso? Mais nada? Não. Certo. Pergunta assim, por consciência, mas como que esses seres vieram a surgir no planeta? Uma explosão de alguma coisa. Explosão? Explosão, isso para consciência. Como assim explosão? Me explica isso melhor. Não fala nada. Por acaso esses seres, eles surgiram por meios puramente naturais ou eles são produtos de Integração do inteligência? meteoro. Ah, é? Eu vi um meteoro aqui. Ele foi se desintegrando à medida que ele foi entrando no planeta. Aí tem várias bactérias assim, pequenininhas. Certo. Mas pergunta assim, quer dizer que o meteoro caiu? Não, ele foi entrando no planeta. Certo. Ele Mas foi- como que isso gerou vida inteligente? Responde. Talvez não saiba. A superconsciência sabe, ela pode te responder. Essa raça aí, ela é produto de mero acidente, apenas grandes coincidências? Não. Ou ela é produto de engenharia? Parecia engenharia em vermelho bem grande. Certo. Então a raça foi construída. Sim. Pergunta assim, a superconsciência, como que é a aparência física dos criadores da raça mestre? Grey. É os Grey. Por isso, essa imagem do ET Grey, ela é uma imagem simbólica ou é literal? Literal. Então realmente foi ETs tipo Grey, mas eles são típicos? Como aqueles lá, os cinzas, baixinho, cabelo? Área 51. Lembre-se, tá? De você sempre invocar o ambiente de cinema. Você vai esquecer completamente o universo exterior. E vai mergulhar no universo interior. Você tem que esquecer tudo que você viu, leu, até mesmo a minha palestra você tem que esquecer. Você não tem nenhuma certeza, apenas dúvidas. Você vai fazer a pergunta e apenas aguardar. Independente se é do seu gosto ou não, você vai ter que aceitar a resposta. Então pergunta assim, consciência, bote na tela a imagem da raça criadora da minha. Bote na tela a imagem. Estou vendo uma nave enorme. Nave enorme. Essa nave é imagem simbólica ou é literal? Simbólica. O que ela quer dizer com essa simbologia? Apareceu aqui aprisionamento. Em vermelho também.
Me explique melhor a sua consciência, com mais detalhes, com mais clareza. Como assim? Aprisionamento? Como assim, superconsciência? O que vier você fala, não julgue a resposta. Deixe as informações fluírem livremente. Parece uma nave com alguma coisa na janela, uma nave enorme. Parece que dentro tem várias autópsias, uma jarra, estão botando um treco azul dentro. Certo. E isso está seguindo para o planeta. O planeta está logo na frente. Certo. Eu tenho que perguntar uma coisa. Ali na galáxia Andrômeda, esse planeta, ele se localizava onde? Ele era mais próximo do núcleo da galáxia ou mais para as bordas da galáxia? Era perto de um buraco negro. Mas era próximo do núcleo ou para as bordas? Era próximo do buraco negro que tem no núcleo. Entendo. Então é lá para o núcleo. Eu não estou ouvindo nenhuma voz, não. Ótimo, é isso mesmo. A superconsciência ela não responde por voz. Ela responde por meio de imagens, cores. Intuição. Exatamente. É tipo uma intuição. Aliás, a intuição ela é a voz da superconsciência. Então ela vai sempre se comunicar pelos 4 idiomas. Simbolismos, cores, números, linguagem do corpo. Geralmente eu faço a pergunta e praticamente instantaneamente já vem a resposta. Às vezes antes. Exato, sim. Então isso é sinal que realmente você está tendo acesso claro à superconsciência. Mas está muito difuso. Vamos prosseguir com a investigação, isso vai ficar mais claro. Pergunta, superconsciência. Essa nave aí se aproximando do planeta, eles que foram os semeadores desta vida? Não. Não. E o que é essa nave? Do que se trata? Está indo aprisionar a gente. Deixa eu anotar. Mas como que surgiu a raça? Qual? A sua raça. A vida ali naquele planeta. Como que ela surgiu? Mero acidente? Eu acho que dentro, está aparecendo aqui dentro da nave, os guris estão colocando alguma coisa dentro do pote que é azul, estão misturando todo. Foi assim. Certo. Uma nave branca com a janela amarela, translúcida. Deixa eu anotar. Tem um planeta azul perto. Parece da Terra, parece a Terra. Esse planeta aí, superconsciência, é a Terra ou não? Sim. É a Terra. Pergunta então assim, superconsciência, mas como que eu estou vendo a Terra próximo do meu planeta origem, sendo que é em outra galáxia? Eu estava vendo o vidro. Você estava dentro do vidro? Ela que respondeu isso. Certo, ótimo. Então, tipo, eles foram lá, te capturaram, colocaram dentro do vidro, Tubo de e ensaio. aí eles, de um tubo de ensaio, e aí eles te trouxeram para a Terra.
Pergunte, como é que foi então isso sobre a consciência? Antes eu tentei fugir. Depois me tacaram aqui. Mas não dá pra fugir não. Quando eles foram lá no seu planeta Origem e capturou os seres, foi só você ou muitos outros? Muitos, Muitos. quase todos. Agora tá vindo em forma de intuição e palavra também. Vermelho. Ótimo. Pergunta assim, mas a sua consciência, para que os Greys foram lá? Para que eles nos usaram? Boi. Oi? Boi. Oi. Gado. Então vocês eram como bois para eles. Não. Criação de gado. Então foi eles que produziu os seres, criou os seres como se fossem bois, então. Como se fosse uma criação de gado. Não. Animais. Eles jogaram aqui a gente na terra para servir de gado para eles. Certo. Mas todos ali foram trazidos para a terra? Não, alguns. Só não tá. Os outros foram pro topo. Não sei o que isso quer dizer. Aí apareceu uma pirâmide. As 3 pirâmides. Certo. Mas é do meio. Então apareceu as 3 pirâmides de Giza. Não, só do meio, só maior. Então, mas há uma confusão aí, tá? Das pirâmides de Gizé, nós temos a pirâmide de Queops, a pirâmide de Miquerinos e a pirâmide de Kefren. As pessoas, elas confundem a pirâmide de Kefren com a grande pirâmide. Essa Porque, Kefren. Kefren, né? Mas a pirâmide maior, a que tem a sala do rei e tudo mais, né? Ela é a pirâmide de Queops, não é Kefren. A Kefren é aquela que tem a ponta perfeita, está tudo ok com ela. A grande pirâmide mesmo, a de Queops, ela tem a ponta semi-destruída. Qual que foi a pirâmide que apareceu? Com a ponta quebrada ou a de Kefren? Kefren? Perfeita. Pergunta assim, ó, nossa consciência, a imagem da pirâmide de Kefren é simbólica ou é literal? Simbólica. O que ela quer dizer com isso? Luz, paz, amor. Luz, paz e amor. Eu perguntei a ela, ela falou que é porque eu tenho isso. Certo. Bom, aí você tentou fugir. Você fugiu lá, tentou fugir lá da nave ou você tentou fugir a partir da Terra, depois que eles colocaram você aqui? Eu tentei fugir na nave, mas lá tinha uns campos Certo. invisíveis que não deixavam amarelo. Eu bati e voltava, e eles colocaram no tubo de novo. Só que dessa vez com uma rolha enorme. Certo. Deixa eu só anotar isso. Quantos mais ou menos ali da sua espécie vieram para a Terra? 2.000. Por que esses 2.000 vieram ficar aqui e os outros não? Cumpri pena. Cumprir pena.
assim? Por que eles vieram cumprir pena? Por que não todos? Peça explicações. Nem todos eram culpados. Então, Culpado de tentar se rebelar contra na hora que a gente estava sendo capturado. certo. Então, eles só colocaram aquelas almas que eram problemáticas, quer dizer, que davam algum trabalho para eles. Não, as boas. Exatamente. Problemáticas do ponto de vista deles, né? Sim. As alienadas eles levaram para fazer outra coisa. Não apareceu, não. Pergunta assim, e o que aconteceu com os outros? Com aqueles que não se rebelaram e não fizeram nada? Destruíram. Como assim? Me explique melhor, com mais detalhes, com mais clareza. Eles queriam almas selvagens. Na linguagem de hoje, com sangue quente. Mas que fossem boas. Certo. Se você anotar. E o objetivo disso era traição. Traição para consciência. Como assim? Me explica melhor esse assunto, com mais detalhes, com mais clareza. Dentro dessa raça escrava que você falou, tem um grupo que se rebela. Um pequeno grupo. Quase imperceptível. Se você anotar. E eles, esse grupo só não está no topo, mas são muito poucos em todos os níveis da pirâmide, menos o topo, que é o ponto que apareceu o controlador. Entendo. Quer dizer, é como uma grande empresa, e em várias áreas, desde o RH, a contabilidade, até a segurança, sempre tem algum membro, Não. um ou dois, que estão revelados. Não, É, é você- só um pequeno grupo que opera as naves e captura em algumas áreas que se rebelaram. Mas eles não vão contra o Império porque não querem ser jogados na Terra. Certo. Tá vindo tudo, não estou pensando em nada. Excelente. É isso mesmo. Isso é sinal que realmente é a Parece até que eu supraconsciência. estou inventando uma história. Mas se fosse invenção mesmo, então com a continuação da investigação isso vai cair em incoerências, porque a imaginação humana ela é muito limitada. Então se a história prosseguir com coerência, Tem um míssil vindo para a Terra. É enorme. mas vamos entender melhor o caso. Quer dizer que quem foi lá, criou os seres e pegou eles, Sim, tanto os Greys Foi levaram os- a gente quanto tacaram a gente na Terra. certo? Só que eles um lado eram mesmos, os os fiéis. revelados. Não, um eram os fiéis que nos criaram. E quem nos tacou na Terra foram os rebeldes. Entendo. Deixa eu anotar aí. Os fiéis ao Império criaram os seres. Mas os rebelados foram lá, Apareceu também. capturaram. Criaram outros. Entendo. E resolveram assim, bom, nós queremos criar problemas para o grande império. Então vamos fazer alguns testes Não. e ver quem são os mais rebelados. Não, eles têm um ideal. Qual que é? Liberdade. Explica melhor, sua consciência, esse assunto.
eles querem que todos sejam livres. Esse grupo pequeno. Certo. Apareceu uma imagem literal aqui de um míssil enorme. Era um míssil. Destruindo essa nave. Apareceu a imagem de uma explosão muito bonita. Certo. Azul, com amarelo, verde. E teve uma dessas almas, várias almas que vieram para a Terra, dos Greys, Certo. depois dessa explosão. Então quer dizer que os tais rebelados foram destruídos. Sim. O Império descobriu eles e foi lá e explodiu a nave deles. Sim, não. Como não? Por que não, para vocês? Os bons tentaram ajudar, mas não conseguiram. Agora as imagens estão ficando melhores. Ótimo. Mas só que nem que tempo, parece em tempo real, mas Só para anotar. eu perguntei, eu vivia na 12ª dimensão, mas eu era um corpo simples, só com bons sentimentos. Esses números de dimensões, ele é estranho, tá? Em termos de universo. Não faz muito sentido isso. Vale para nós, é uma escala que é válida aqui para o padrão da Terra. Mas nós sabemos que as dimensões, né, elas são muitas, elas são Infinitas, apareceu para mim. Infinito. Então isso de numerar elas não faz sentido, exceto se você está dentro de um canal e quer saber qual que é o canal mais próximo à nossa frequência. De um lado é esse, e o outro é esse. Aí você vai classificando assim, tendo um marco zero, entendeu? O marco zero que é a sua própria dimensão. Então, seria essa 16ª dimensão, isso, 12ª, uma dimensão assim com relação a essa escala? Tendo Não, ponto zero a Terra, os encarnados? não tem nada a ver, é completamente diferente. É onde tem paz, amor e liberdade. Não sei o que isso quer dizer, mas só está aparecendo aqui. Tá, deixa eu anotar. Pensa mais detalhes. Como assim, superconsciência? Me explica melhor esse assunto. O quê? Você falou que você vivia na 12ª dimensão, não é isso? Sim. E lá é só paz, amor e liberdade. E os tais seres que queriam isso foram destruídos. Eu vivia num planeta gasoso e todos os dias a gente saía para brincar, aproveitar a nossa vida. Só que um dia uma nave apareceu e eu tentei fugir. Só que antes eles jogaram a gente na Terra e os outros que se deixaram levar foram destruídos. Deixa eu só anotar. Então veio um míssil que atingiu essa nave e vários Greys vieram parar na Terra. E muitos deles são anões.
Uhum. Deixa eu só anotar. A vida lá era boa, a gente não precisava se alimentar de nada. Para haver vida, era só algum de nós largar um pedaço do corpo que se misturava ao planeta, aos gases, e formava um embriãozinho, que em pouco tempo era uma nova vidinha. A gente era azul. Uhum. Deixa eu anotar. Isso foi há 300 milhões de anos. Certo. 354, para ser exato. E como a gente não tinha corpo, a gente vivia muito tempo. Aí vocês eram imortais, é isso? Não, a gente vivia muito. Viveu muito tempo. 400, Quantos 500 anos, mais ou menos? 400 a 500. Certo. Porque depois a nossa matéria dissolvia e se transformava parte do planeta. Deixa eu anotar. Era assim também que nós podíamos renascer. Algumas vezes com a mesma consciência. Lembrando, né? Da existência passada. Deixa eu só anotar. Parecia a imagem de uma uva. Simbólica ou literal? Literal. Eu fui uma uva. Entendo. Tá, mas essa imagem da uva foi aqui na... É uma simbologia ou é literal? Não, eu fui uma uva. Você foi uma uva, tá. Isso foi aqui na Terra mesmo? Sim. Aqui na Terra. Então vamos investigar suas vidas passadas aqui na Terra. Apareceu Brooklyn em 1957. Certo. Deixa eu só anotar. 1967? 57. 50. Era uma mulher. Mulher. Loura, cabelo alto, rica. Mulher rica. Estava com um vestido vermelho de rico mesmo, saindo de um carro da época, um Ford. Não lembro. Certo. Deixa eu só anotar. Mas vamos ver desde o início. Consciência, quando foi a minha chegada pela primeira vez em toda a minha existência aqui nesse planeta? Isso foi antes ou foi depois de Cristo? AC. Antes. Antes de Cristo. Quando você chegou aqui pela primeira vez, você já foi se encarnando ou você permaneceu como alma ali penada, algo desencarnado? 857. 857. Antes de Cristo. Você já foi se encarnando logo ou não? Não. Não. Fui uma uva.
Foi nessa aí, a sua primeira vida foi uma Estranho, uva? foi uma uva, é? Vamos ver esse caso melhor. Se você essa uva, ela é apenas uma semente, era a semente da planta. Eu fui uma semente, eu fui uma planta, Sim, tipo uva. sim. E essa foi a minha primeira encarnação aqui na Terra? Não. Qual que foi a sua consciência? A primeira vida, Não, vai parecer esquisito, mas era uma pedra. uma pedra. Essa pedra, sua consciência, ela pensava, ela raciocinava? Não, foi decomposta pela ação do mar. Só notar. E o céu era muito vermelho. Passou uma nave. A atividade naquela época na Terra alienígena era muito alta. Porque não precisavam se esconder de ninguém. Certo, deixa eu anotar. Estou vendo uma luz branca na minha frente. Branca, azul. E o que essa luz, essa cor branca significa? Simbólico. Simbólico? O que ela quer dizer? Nascimento. Nascimento. Mais alguma coisa? Não. Então tá certo, nós vimos toda a sua história desde a origem até chegar aqui na Terra. Se bem que está meio misterioso. Ah sim, você disse que foi os próprios Greys, né? Que criaram a sua raça, aí veio os rebeldes e pegaram, né? Sim. Qual que era a intenção da raça Grey fiel ao Império, ao criar a sua raça? Qual a intenção? Teste. Teste? Mas para quê? Para alcançar o quê? Pareceu, não sei. A superconsciência sabe. Ela pode te responder. Qual a intenção, superconsciência, da raça original ter criado a minha? Teste Teste mesmo. Apenas pesquisa. Ok. e desenvolvimento. Deixa eu só anotar. Tá certo. Então a gente já está sabendo de toda a sua história, desde a origem Não. até as primeiras encarnações aqui na Terra. Hã? Não. O que está faltando? Água. O que tem a água, essa consciência? Eu fui um dinossauro. Olha, então, tá tendo uma incoerência. Ela diz que a sua chegada aqui na Terra pela primeira vez foi em 857 Não. a.C. Isso foi uma das minhas vidas. Quando foi essa chegada da primeira vez? 300 milhões. Há 300 milhões. A 354 foi quando eu nasci. Foi por aí também que me aprisionaram. Certo. Bom, então você Mas já... só que eu fui uma pedra durante muito tempo. Uhum. Porque eu demorei muito a sedimentar. Apesar de pequena.
Quanto tempo que você foi essa pedra? 58 milhões. Deixa eu só anotar. Como é que eu sei disso? Desse tamanho. Era 50 e quê? 58 milhões. 58 milhões de anos como pedra. Isso. Foi o mar que a destruiu. Apareceu uma palavra para mim, selacanto. Selacanto? É um dinossauro, eu acho. Selacanto é um peixe, e ele era um peixe com fóssil. Os evolucionistas falavam que era, talvez ele era suspeito de ser o peixe que deu origem aos macacos e, consequentemente, aos seres humanos. O selacanto evoluiu Sim. e pulou do mar para a terra firme e virou macaco. Entende? Mas, para a tragédia dos evolucionistas, eles acharam selacantos em regiões inóspitas dos oceanos. No fundo. E eles estão como, exatamente, no fundo. E eles são, os atuais são praticamente a mesma coisa dos fósseis antigos. Não, mudaram um pouco. Então você foi um selacanto também? Sim. Certo. Bom, então você teve assim milhares, se não milhões de vidas, já que você está aqui na Terra desde 300, milhões de anos atrás. E deve ter sido assim muita coisa mesmo. Mas, então nesse caso, nós temos que atacar a coisa mais grave até a menos grave. Porque eliminando pelo menos as coisas mais graves, já há um grande adiantamento. Então, a pergunta é assim, nossa consciência, o que há de mais grave que tem que ser tratado com mais urgência? Aonde se localiza no meu corpo a coisa mais grave? Os olhos. O que é que tem aí nos olhos, sua consciência? Nessa mulher do Brooklyn, eu morri com um golpe de chave de fenda nos olhos, martelado na cabeça. Certo. Era Brooklyn ali dos Estados Unidos. Deixa eu só anotar. 1957. Deixa eu só anotar. Essa uva fica aparecendo toda hora. Pergunte, por que, sua consciência, você insiste com a imagem da uva? O que tem? Depois de uma pedra era uma uva. Uma planta. Tá, mas por que você está insistindo com isso, sua consciência? Qual que é o problema? O que aconteceu? O que aconteceu com essa uva para que você esteja mostrando? Era a última. A última? Aí ela mostrou um bicho comendo. Tipo um esquilo. Caiu um raio, queimou tudo. Então esse foi tipo o seu primeiro trauma, é isso? Não. Pergunte, por que você insiste com a imagem da uva? Porque é bonita. Deixa eu só anotar. Eu já fui Tá, ela atingido é por vários raios. bonita. Ela é bonita, oi? Já fui atingido por vários raios, mas esse queimou. Toda a minha estrutura. Certo. Mas por assim, mas ela é bonita, mas por que isso é importante que eu saiba disso? Por quê? Porque eu me amava. Pergunte, mas qual que é a grande lição da vida de uva? Porque se ela insiste com essa imagem, é porque tem alguma coisa importante que ela quer que você entenda. O que é?
esperar que as coisas aconteçam. Seguir o caminho sem arrepender. Procurar paz, liberdade e amor. Pessoal, anotar. Eu não podia me mover. Por causa disso, eu não podia fazer muita coisa. Só esperar as coisas acontecerem. Tá certo, já terminou a sua hora. Então nós vamos Obrigado. pedir. Ótimo. Pareceu. Ótimo. Sim, sou educado. Então nós vamos parar o seu processo por hoje. Peça para a sua superconsciência para que ela pause o processo neste momento. E amanhã nós vamos prosseguir deste ponto em diante. Peça para pausar Pronto. e pode tirar o vento. Apareceu pausado com aquele treco assim. Muito bom. Pô, parece A sua engraçada. consciência, ela é bem legal, ela é daquelas boas que responde rápido e com bastante informação. Não é tudo a mesma super? Qual é a diferença de um? Pô, Porque perdi a tem noção de espaço. Isso é normal, consciência, tem consciência que ela responde chato, ela mostra só símbolos, ou ela não mostra nada. Aí você fala, ah, mas é a mesma, mas o personagem é diferente. Então você tem lá um bonequinho de pano que é, por exemplo, o rei, o outro é o bobo da corte, o outro é o soldado. E aí com cada um tem o seu papel. Você não vai fazer o bobo da corte ficar com o rei. Antes de Né? eu sair, Porque não é o papel dele. Então isso varia. Eu não entendo direito, mas é mais ou menos assim a explicação. antes de eu sair, Eu só sei que as pessoas, tem pessoas que têm supraconsciência que nem a dele, que responde bastante, com muita informação, e outras que são chatas, bem chatinhas. Responde pouca coisa. antes de eu sair, esqueci o que eu ia falar. Você lembra? Não, eu esqueci mesmo. E eu senti muito sono quando você começou a falar de ser capturado e trazido para a Terra, veio muito sono. Que é sinal. Sono em mim. E quando eu sinto esse sono, isso é sinal que a aura da pessoa está pesada, está carregada. Então, quanto mais sono, mais carregada a aura está. E algumas vezes, inicialmente eu não senti nada, mas quando começa a lembrar de algo negativo, uma experiência ruim, aí o sono bate. Isso não é só comigo, não. Isso acontece com todo mundo, às vezes. Que eu já conhecia, mas não sabia que era ela. Como é que é? Eu já a conhecia, mas não sabia que era ela. Não, você está falando ela? Quem está A falando? super. Ela falou Não, antes de eu sair, Ela deu esse recado para ela. ela deixou isso. Eu já a conhecia, mas não sabia que era ela. Será que isso é tua intuição que já... Obrigado.